O som metálico do elevador ecoou pelo saguão envidraçado da corporação Bressan. Lucas ajeitou o uniforme azul com o logotipo da empresa bordado no peito e segurou firme a maleta de ferramentas. Estava atrasado, de novo, e subir até o 24º andar a pé não era uma opção. Ele apertou o botão. As portas se abriram. Lá dentro, uma jovem elegante, de blazer bege e salto fino, olhava para o celular como se o mundo ao redor não existisse. Os olhos dela subiram brevemente ao notar sua entrada, e então voltou a digitar. Lucas, suado, olhou o painel do elevador. Subindo, dizia o visor, mas antes que a porta se fechasse, uma voz fina e impaciente ecoou. Vai ficar parado aí com esse cheiro de graxa ou vai apertar o andar? Lucas franziu a testa. A garota nem havia olhado para ele direito e já vinha com desprezo. Boa tarde para você também, respondeu ele, irônico. E só para constar, esse cheiro de graxa é o que faz esse prédio funcionar. Ela ergueu uma sobrancelha. Helena Bressan não estava acostumada a ser contrariada, muito menos por um funcionário de manutenção. Se você quer mesmo saber, eu sou filha do dono, e você devia mostrar um pouco mais de respeito. Lucas cruzou os braços, encarando-a. O elevador seguia silencioso, um clima tenso pairando entre eles. E você devia aprender que o mundo não gira ao seu redor, princesa. As portas se abriram no 24º andar. Ela saiu sem olhar para trás. Ele ainda ficou por um instante parado, sentindo o calor da discussão ferver no peito. Mas por alguma razão, a imagem dela continuava na mente. No corredor de vidro, Helena andava a passos firmes. Estava atrasada para a reunião com os acionistas, mas algo naquela discussão mexeu com ela. Quem era aquele funcionário ousado? Como ele teve coragem de enfrentá-la daquele jeito? Ela odiava. Admitir, mas por trás da irritação, havia uma pontinha de curiosidade. No fim do dia, Lucas cruzava a calçada quando viu à distância Helena entrando num carro preto luxuoso. Ela olhou de relance para ele, rápido demais para ser considerado um aceno, mas devagar o suficiente para provocar um arrepio. E assim, começou a história que nenhum dos dois poderia imaginar para onde os levaria. O som da máquina de café ecoava no saguão do edifício, enquanto Lucas esperava o elevador. Era a terceira vez naquela semana que ele se atrasava por um chamado de última hora. Apesar da exaustão, não conseguia tirar da cabeça o encontro, ríspido com a tal filha do dono. Ela havia mexido com algo dentro dele, não só pela beleza, mas pelo jeito arrogante e misterioso. Enquanto isso, Helena descia as escadas internas do setor administrativo. Precisava respirar. A reunião com o conselho havia sido tensa, como sempre. Seu pai estava mais rígido do que nunca, cobrando perfeição. Quando dobrou o corredor, parou bruscamente. Ali, encostado na parede, com a camisa suada e as mangas arregaçadas, estava ele, o mecânico do elevador. De novo você? Ela soltou, cruzando os braços. Você me segue, é isso? Lucas retrucou com um leve sorriso de canto. Aqui é o meu setor. Ela respondeu, mas seus olhos já não estavam tão frios. Os dois ficaram se encarando por um instante. Nenhum sabia ao certo o que dizer. Então, Helena apenas virou o rosto e foi embora, mas com o coração acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. No dia seguinte, Lucas resolveu almoçar fora do prédio. O refeitório estava cheio e ele não queria esbarrar em ninguém importante. Entrou num pequeno café na esquina e pediu um sanduíche. Enquanto esperava, ouviu a porta se abrir. Que lá estava ela. Helena entrou acompanhada de uma amiga, mas ao notar Lucas hesitou por um instante. Ele percebeu. Ela caminhou até o balcão, fez seu pedido e sentou na mesa do outro lado do salão, mas seus olhos pareciam procurar os dele. Lucas desviou o olhar. Não queria parecer interessado demais. Ela estava ali, linda como sempre, mas acompanhada, e de um jeito que o deixava inseguro. Aquela não é a filha do dono? Murmurou o atendente ao lado dele, sem notar que Lucas ouvia. Sempre cheia de atitude. Parece até que pisa onde ninguém toca. Lucas fingiu não ouvir, mas o comentário ecoou em sua mente. Enquanto isso, do outro lado, a amiga de Helena a olhava com curiosidade.
Você conhece ele? Quem? Helena fingiu desentendimento. Aquele ali, o da camiseta azul. Ele não para de olhar para cá. Helena respondeu com um sorriso contido. Tivemos um desentendimento no elevador. A amiga riu. Pelo jeito deixou marcas. Ele parece nervoso. Não é o tipo de pessoa com quem eu costumo conversar, respondeu Helena, tentando parecer indiferente, mas o coração batia acelerado. Lucas tinha algo diferente. Ela se levantou para buscar seu pedido no balcão. Enquanto passava por ele, Lucas quase abriu a boca para falar, mas se conteve. E ela também não disse nada. Um silêncio cheio de palavras não ditas. Helena voltou à mesa, mas dessa vez sentou-se de frente para ele. Não estava exatamente olhando, mas sabia que ele estava ali, que poderia falar a qualquer momento. Lucas apertava a xícara de café nas mãos. A insegurança o impedia de tomar iniciativa. Talvez ela não quisesse ser incomodada, talvez estivesse apenas sendo educada, e ele era apenas um funcionário. E então, um imprevisto. A amiga de Helena recebeu uma ligação urgente e se despediu, às pressas. Helena ficou sozinha. Agora a mesa vazia ao lado dela parecia um convite. Lucas respirou fundo. E então, como se todo o resto do mundo desaparecesse, levantou-se e caminhou até a mesa dela. Parece que a gente vive cruzando por aí, disse meio sem jeito, com um sorriso de canto. Helena ergueu os olhos, contendo um sorriso que ameaçava escapar. Talvez você que esteja me seguindo, rebateu cruzando os braços, mas o tom já não era mais arrogante, e sim provocante. Ele puxou a cadeira com certa hesitação. Posso? Ela olhou a cadeira e depois para ele, fingindo ponderar antes de acenar levemente com a cabeça. Já que o destino insiste, Lucas se sentou, e por alguns segundos o silêncio voltou desconfortável, até que ele resolveu quebrar a barreira. Olha, sobre aquele dia no elevador, começou coçando a nuca. Eu estava num dia péssimo. Talvez tenha passado do ponto. Helena sorriu. Eu também, e sim, você passou, respondeu erguendo a sobrancelha divertida. Mas eu também não fui muito simpática. Ele riu, aliviado. Isso a gente concorda. Lê pausa. E é sempre assim? Todos aqui têm que andar na linha com você? Ela fingiu indignação. Só com quem me provoca, eles riram. E de repente, o clima que antes era pesado se transformou em algo leve, até confortável. Entre um gole de café e outro, começaram a conversar sobre coisas triviais. Música, filmes, comida. Helena, aos poucos, foi deixando cair a máscara da arrogância. Lucas percebeu que, por trás do sobrenome poderoso, havia uma garota que carregava também suas dores, suas inseguranças e a pressão constante de ser a filha do dono. E quando deram por si, o café já estava quase vazio, e lá fora o céu começava a se tingir de laranja. Acho que foi menos estranho do que eu imaginei, disse Lucas levantando-se. Eu diria surpreendente, respondeu ela, olhando-o nos olhos, sem disfarçar mais nada. Ele acenou. Então, até a próxima coincidência? Ou, quem sabe, não tão coincidência assim, respondeu ela, mordendo levemente o lábio inferior. Lucas saiu com o coração batendo acelerado. E Helena ficou olhando pela janela, sorrindo sozinha, sem entender muito bem o que estava sentindo. Mal sabiam que aquele seria apenas o início de uma história que mudaria a vida dos dois. O som do vento batendo contra os vidros do edifício era a única trilha sonora daquela tarde. Lucas, cansado depois de horas resolvendo um problema no sistema de refrigeração do prédio, subiu até o terraço para respirar um pouco. Era o único lugar onde podia escapar da correria, das ordens e, principalmente, dos olhares que muitas vezes o faziam lembrar seu lugar na hierarquia da empresa. Encostou-se na grade de proteção e olhou a cidade. O horizonte parecia infinito, e por alguns minutos tudo parecia silencioso, até demais. Você vem aqui sempre? A voz feminina e suave surgiu atrás dele. Lucas virou-se surpreso, mas ao mesmo tempo quase como se já esperasse. Era ela, Helena. Ela estava diferente.
sem aquele blazer social, apenas com uma blusa leve de seda, cabelos soltos e uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Tranquila. Talvez até vulnerável. Na verdade, é meio que meu lugar secreto. Ou pelo menos era. Ele sorriu. E você, perdeu o caminho da sala da diretoria? Ela se aproximou cruzando os braços. Talvez eu só quisesse fugir um pouco. Pausa. Da pressão, das expectativas, do meu pai. Lucas ficou em silêncio, ouvindo. Aquela era a primeira vez que ela falava abertamente sobre si. Sem arrogância, sem máscara. Eu imagino que não seja fácil, respondeu ele olhando-a nos olhos. Ela respirou fundo, como se segurasse aquelas palavras há muito tempo. Você não imagina. Todo mundo acha que ter tudo é suficiente, que ser filha de um homem poderoso é garantia de felicidade. Mas às vezes, ela apertou as mãos. Às vezes parece que eu só existo para cumprir um roteiro que nem fui eu quem escolhi. Lucas se encostou na grade ao lado dela, mais próximo agora. Eu entendo um pouco disso. Ele olhou para o horizonte. No meu caso não é um roteiro, é mais uma luta constante para provar que eu mereço estar onde estou. Para mim, tudo sempre foi mais difícil. Mas quer saber? Eu aprendi a transformar cada porta fechada em combustível. Por alguns segundos os dois ficaram em silêncio. Apenas os sons distantes da cidade preenchiam o vazio. Sabia que você não é como eu imaginei, disse Helena de repente, quebrando o silêncio. E como você me imaginava? Ele sorriu curioso, arrogante, insolente, teimoso. Ela também sorriu. Tá, você é um pouco teimoso, mas... Olhou nos olhos dele. Você é diferente. O olhar dos dois se encontrou de um jeito que palavras já não eram necessárias. Era como se naquele momento tudo fizesse sentido. O barulho, os julgamentos, as diferenças, tudo parecia distante. E você também não é como eu imaginei, respondeu ele, abaixando um pouco o tom da voz. Por um breve instante, Lucas deslizou a mão lentamente, até tocar na mão dela que estava sobre a grade. Ela não recuou. O toque era simples, mas cheio de significado. Um gesto que dizia mais do que qualquer declaração. O vento soprou forte, fazendo os cabelos de Helena balançarem. Eles riram, e naquele riso havia cumplicidade. Havia algo nascendo. Ali, algo que nem o orgulho, nem as diferenças poderiam mais ignorar. E quando as nuvens começaram a escurecer, anunciando a chuva que se formava no horizonte, eles sabiam. Aquela tarde no terraço ficaria marcada para sempre. Os dias seguintes foram diferentes. Tudo parecia mais leve, ou mais confuso. Helena e Lucas passaram a se encontrar com mais frequência, algumas vezes por acaso, outras nem tanto, no horário de almoço, no café da esquina, no terraço. A linha que separava os mundos deles começava a desaparecer, ao menos quando estavam juntos. Naquela tarde, Helena estava esperando o elevador. A porta se abriu e, claro, Lucas estava lá dentro, segurando uma caixa de ferramentas. Ela sorriu. Ele também. Era impossível disfarçar. Subindo ou descendo? Perguntou ele, meio rindo. Onde você estiver, respondeu ela, entrando sem pensar duas vezes. O silêncio que antes seria desconfortável agora era carregado de expectativa. Eles não precisavam mais de provocações para conversar. Apenas se olhavam, e era como se tudo ao redor sumisse. Quando as portas se abriram no último andar, Helena segurou o braço de Lucas. Vem, o puxou gentilmente. Eles subiram uma pequena escada de serviço até o terraço novamente. O vento estava mais forte, o céu alaranjado, e a cidade parecia estar em câmera lenta. Por que aqui? Perguntou ele curioso. Porque é o único lugar onde eu posso ser eu. Ela olhou fundo nos olhos dele. E onde você me vê? Como ninguém nunca viu. Ele engoliu seco, o coração batendo tão forte que parecia que ela ouviria. Você também não é como eu imaginava, ele sussurrou. Ela sorriu, mas seus olhos estavam diferentes, menos firmes, mais entregues. E num impulso Helena se aproximou, as mãos segurando o rosto dele. O mundo parou. Seus lábios se tocaram. Primeiro, com hesitação. Depois,
com uma intensidade que parecia carregar toda a atenção acumulada. Desde aquele dia no elevador, o vento, a cidade, o tempo, tudo deixou de existir naquele instante. Quando se separaram, ela manteve a testa colada na dele. Eu não sei o que está acontecendo, ela confessou, fechando os olhos. Mas eu não quero que pare. Lucas respirou fundo, segurando o rosto dela com as duas mãos. Nem eu. Mas, no fundo do peito, uma inquietação crescia. Um segredo que ele carregava. Algo que nunca contou a ninguém ali dentro, nem mesmo para ela. Algo sobre o passado, sobre quem ele realmente era, e que poderia mudar tudo. Ele sabia. Mais cedo ou mais tarde, aquilo viria à tona. E talvez não fosse bonito. O romance que até então se desenhava como um segredo doce começou a ganhar traços de perigo. Nem Lucas nem Helena estavam preparados para o que estava por vir. Naquela manhã, o pai de Helena, Augusto Bressan, CEO da corporação, caminhava, apressado pelos corredores da empresa, acompanhado do diretor financeiro. Enquanto conversavam sobre uma fusão milionária, algo inesperado chamou sua atenção. Pela tela de segurança do elevador, ele viu sua filha, mas não estava sozinha. Lá estava ela, sorrindo, conversando e segurando a mão de um funcionário. E não era qualquer funcionário. Era Lucas Andrade, técnico de manutenção. O rosto de Augusto ficou vermelho. Suas sobrancelhas se uniram em uma linha pesada e seus passos aceleraram. O diretor percebeu. Algum problema? Senhor Bressan? Nenhum, respondeu seco, mas seus olhos estavam em chamas. À noite, na imensa sala da mansão, Helena subia as escadas quando ouviu a voz do pai, grave como um trovão. Helena, desça! Agora! Ela apertou o corrimão já sabendo o que estava por vir. Respirou fundo e desceu. O pai estava sentado, rígido, segurando um copo de uísque. A mãe, elegante e fria, estava ao lado, de braços cruzados. Podemos saber, o que exatamente você estava fazendo com aquele rapaz? A voz dele era um misto de incredulidade e raiva. Pai, tentou manter a calma. Eu não acho que isso seja da sua conta. Não seja insolente, Helena. Ele bateu o copo na mesa, fazendo a mãe se sobressaltar. Você tem ideia do que está fazendo? Do que as pessoas vão pensar? Ele é um funcionário. E nem de um setor importante. A mãe completou seca. Isso é constrangedor para nossa família. Helena olhou para eles, apertando os punhos. Eu não sou um objeto que vocês podem mover para onde quiserem. Eu sou uma mulher e... Respirou fundo. Eu gosto dele. E vocês não têm o direito de decidir isso por mim. O pai levantou-se, andando em círculos como um leão enjaulado. Isso é inaceitável. Você vai encerrar isso. Agora. E... apontou o dedo para ela. E se esse garoto achar que pode se aproveitar da nossa família, eu faço questão de demitir ele amanhã mesmo. Helena segurou as lágrimas. Faça o que quiser, pai. Mas isso só mostra o quanto você não me conhece. E sem dizer mais nada, subiu as escadas, batendo à porta do quarto. No dia seguinte, Lucas chegou cedo ao trabalho. Mal sabia do que estava acontecendo. Quando entrou no setor de manutenção, foi chamado imediatamente à sala do supervisor. Lucas, olha, veio ordem da diretoria. O supervisor parecia constrangido. Você está suspenso até segunda ordem. O quê? Por quê? Perguntou incrédulo. Só ordens de cima. Não posso fazer nada. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ele sabia exatamente quem estava por trás disso. O mundo que parecia sorrir para ele até ontem. Agora mostrava os dentes. A partir daquele momento, o que era apenas um amor proibido se transformaria numa batalha contra o preconceito, o orgulho e as barreiras que a vida impunha. O silêncio nunca pareceu tão alto. O celular de Lucas vibrava incessantemente, mas ele não tinha forças para atender. Sabia que era Helena. Sabia que ela estava tentando entender, tentando falar, tentando consertar. Mas como se conserta algo que já nasceu quebrado pelo preconceito? Lucas caminhava sem rumo pelas ruas da cidade. O crachá da empresa, que antes carregava com orgulho, agora estava guardado no bolso, como uma ferida. O peso da humilhação, da injustiça e, principalmente, da impotência esmagava seu peito.
No quarto enorme, cercada por paredes de luxo, Helena sentia-se mais sozinha do que nunca. Passava os olhos pelas mensagens não respondidas, pela ausência de notificações de Lucas, e o silêncio do outro lado parecia gritar. Desceu as escadas, correndo determinada a enfrentar os pais mais uma vez, mas encontrou as portas fechadas. Eles haviam viajado. Fuga estratégica, como sempre faziam quando não queriam lidar com os próprios erros. Covardes! Sussurrou para si mesma, segurando as lágrimas. De volta ao bairro simples onde cresceu, Lucas se refugiou na antiga oficina do tio. Ali, entre ferramentas, cheiro de óleo e graxa, ele encontrava um pouco de paz e de dor. O tio percebeu seu estado e, enquanto apertava uma peça, comentou: "Você se apaixonou por quem não devia, não é?" Lucas abaixou a cabeça, respirando fundo. "Eu me apaixonei. E é isso que mais dói. Porque não devia doer, né?" O tio limpou as mãos no pano velho, colocou a mão no ombro dele e respondeu com sabedoria: "O problema não é quem você... Rama, moleque. O problema é quem não sabe amar e usa o poder para controlar a vida dos outros." Essas palavras ficaram martelando na mente de Lucas. Dias depois, numa tarde qualquer, enquanto caminhava distraído pela calçada, Lucas ouviu uma voz que fez seu coração parar. "Lucas!" Era Helena, do outro lado da rua. Ele parou. Por um segundo, pensou em fingir que não ouviu, mas quando olhou nos olhos dela, percebeu que ela carregava a mesma dor, a mesma saudade, a mesma esperança. Helena correu até ele, sem se importar com quem olhava. "Por que você sumiu? Por que não me atendeu?" Sua voz era um misto de raiva, tristeza e desespero. Lucas segurou o rosto dela com as mãos. Respirou fundo e respondeu: "Porque eu não queria que você sofresse. Porque achei que se eu sumisse você esqueceria de mim. Que isso seria menos doloroso do que ver você se machucar por minha causa." Ela apertou os olhos, segurando as lágrimas. "E quem te disse que viver sem você não dói ainda mais?" Os dois se abraçaram, forte, como se o mundo desabasse ao redor. Mas sabiam que aquele abraço não era o fim dos problemas. Apenas uma pausa no meio da tempestade. O reencontro com Helena havia reacendido algo dentro de Lucas, mas também trouxe à tona um fantasma que ele tentava esquecer: seu próprio passado. Naquela noite, ao voltar para casa, Lucas ficou encarando uma caixa de papelão velha, guardada no fundo do armário. Dentro dela, lembranças que ele evitava. Fotos amareladas, um crachá antigo e uma carta nunca enviada. Ele sentou-se no chão segurando aquela carta nas mãos. As palavras ali escritas pareciam pulsar, como se o passado gritasse por atenção. "Mãe, sei que te decepcionei quando saí de casa. Sei que nosso mundo nunca foi fácil. Mas eu precisava tentar. Eu precisava provar para mim mesmo que eu sou capaz. Que eu não sou só aquele menino que cresceu às sombras dos erros do pai." Os olhos de Lucas marejaram. Seu pai havia sido preso quando ele ainda era criança, envolvido em esquemas financeiros, fraude, lavagem de dinheiro. Um escândalo que destruiu sua família, levando sua mãe a viver de bicos e ele a largar os estudos cedo para trabalhar. Era por isso que Lucas evitava falar sobre sua origem. Na empresa ninguém sabia. Se descobrissem, não seria apenas um funcionário de manutenção. Seria o filho de um criminoso. E agora, com tudo que já estava acontecendo, se isso viesse à tona, não restaria sequer uma chance de continuar ao lado de Helena. Enquanto revisava um motor na oficina do tio, uma voz que não ouvia há muito tempo o fez se virar. "Então é aqui que você se esconde, moleque?" Lucas se virou devagar. O sangue pareceu gelar. Era Eduardo, um antigo conhecido da juventude, alguém que conhecia seu passado melhor do que ninguém. E que nunca perdia uma chance de usar isso contra ele. "Faz tempo, hein?" disse Eduardo, sorrindo de lado. "Soube que agora anda de mãos dadas com gente grande. Aposto que eles não sabem quem você é de verdade, né?" "O que você quer, Eduardo?" Lucas perguntou tenso. "Relaxa, só vim dar um oi. Mas sabe como é, as pessoas pagam bem para saber certos segredos." O olhar de Lucas endureceu. "Nem tenta", respondeu firme. "Você não tem ideia do que eu sou capaz de fazer para proteger quem eu amo." Eduardo riu. "Veremos."
E saiu, deixando para trás não só o cheiro de ameaça no ar, mas o medo de que o passado que Lucas tanto lutou para esquecer estava prestes a bater na porta com força. Mais tarde, sentado no terraço que agora parecia mais um refúgio do que nunca, Lucas encarava a cidade, perdido em pensamentos. Helena apareceu, como se soubesse exatamente onde encontrá-lo. "Você tá estranho", ela comentou sentando ao lado dele. Ele respirou fundo. Olhou nos olhos dela, segurou suas mãos e, com a voz embargada, disse: "Tem coisas sobre mim, sobre quem eu sou, que você precisa saber." O olhar dela não vacilou, apenas apertou sua mão mais forte. "Então me conta, eu tô aqui. E não vou embora." O coração de Lucas apertou. Sabia que aquele momento poderia mudar tudo, para sempre. O silêncio depois da confissão de Lucas não trouxe afastamento. Pelo contrário, Helena ficou segurando suas mãos, escutando cada pedaço doloroso da história dele, como se estivesse juntando cacos de um passado que ele nunca teve coragem de dividir. "Lucas", ela sussurrou com lágrimas nos olhos, "você não é o seu passado. Você não é os erros do seu pai. Você é o homem que eu amo." Mas se o amor deles parecia mais forte, os obstáculos estavam apenas começando. Na manhã seguinte, na sala de reuniões da mansão Bressan, Augusto observava um jovem bem vestido sentado à sua frente. "Então está tudo acertado", disse Augusto cruzando os braços. O rapaz, Leonardo Vasconcelos, filho de um dos maiores investidores do grupo, sorriu confiante. "Pode deixar comigo, Sr. Bressan", ajeitou a gravata. "Se a ideia é afastá-la daquele..." Fez uma pausa, procurando uma palavra que soasse menos ofensiva. "Técnico, eu sei exatamente o que fazer." "Ótimo, você tem meu apoio total", respondeu Augusto firme. "E se você conseguir fazer minha filha esquecer aquele sujeito, garanto que nossa parceria nos negócios vai se tornar ainda mais lucrativa." Leonardo sorriu, mas seus olhos denunciavam que, para ele, aquilo era mais do que negócios. Ele tinha suas próprias intenções, e não eram nada nobres. Foi num jantar de gala da empresa. Helena quase se recusou a ir, mas, pressionada pela mãe, acabou cedendo. Vestia um longo vestido preto, elegante, que fazia com que todos no salão desviassem o olhar quando ela passava. Quando entrou, foi surpreendida por Leonardo, que a esperava sorrindo. "Helena, que bom te ver." Ele se aproximou, oferecendo o braço. "Seus pais me pediram para te acompanhar hoje." Ela olhou desconfiada. "Me acompanhar? Desde quando?" Leonardo fingiu não notar o tom. Acho que eles querem que a gente se conheça melhor." Helena forçou um sorriso, mas sentiu o estômago revirar. Já imaginava do que se tratava aquilo. Enquanto isso, do lado de fora, Lucas observava de longe. Tinha ido até lá para tentar conversar com Helena, mas ao vê-la entrar de braços dados com Leonardo, sentiu o peito apertar. Uma mistura de dor, raiva e confusão tomou conta dele. "Então é isso", murmurou. "Tá tudo claro agora." Virou as costas, sem saber que aquela cena era apenas mais uma peça armada para separá-los. O que Lucas não sabia é que Leonardo, além de arrogante, estava envolvido em negócios sujos. Havia processos correndo em segredo contra ele por fraude, lavagem de dinheiro e estelionato. O que Augusto não sabia é que estava colocando sua própria filha nas mãos de alguém muito pior do que imaginava. E o que ninguém sabia é que tudo isso estava prestes a explodir. Naquela noite, Helena recebeu uma mensagem anônima no celular, apenas uma foto. Nela, Leonardo estava em um estacionamento, entregando um envelope recheado de dinheiro para um homem desconhecido. Legenda dizia: "Cuidado, nem tudo é o que parece." Helena ficou pálida. Pela primeira vez percebeu que a trama contra ela e Lucas era muito mais suja e perigosa do que imaginava. O celular de Helena tremia nas mãos. A imagem na tela parecia queimar seus olhos, seu peito, sua mente. O sorriso de Leonardo na foto, entregando dinheiro a alguém suspeito, revelava mais do que ela queria acreditar. "Meu Deus, o que é?" "Isso?", sussurrou com a respiração acelerada. "Quem me mandou isso?" O coração disparou. Seu primeiro impulso foi ligar para Lucas, mas no fundo, sabia que ainda havia coisas não resolvidas entre eles.
E também havia medo. Medo de envolver Lucas em algo ainda mais sujo e perigoso. Enquanto Helena tentava entender o que fazer, um som estridente invadiu a noite. Sirenes, ambulâncias, barulho de pneus cantando no asfalto. O telefone da mansão tocou. A mãe de Helena atendeu e, em segundos, seu rosto ficou pálido. Não. Não, não. Ela deixou o telefone cair. Helena desceu as escadas correndo. O que aconteceu? É seu pai. A voz da mãe mal saía. Sofreu um acidente. Foi grave. Ele tá no hospital. O chão pareceu sumir. Apesar de tudo, dos erros, da rigidez, das imposições, ele era seu pai. No hospital, os médicos lutavam para estabilizar Augusto. O acidente havia sido grave. Uma colisão frontal causada por uma falha nos freios. Horas se passaram. Quando o médico finalmente saiu da sala, anunciou: ele está vivo, mas em estado crítico. Não sabemos se vai reagir. Ao lado do quarto, Helena ficou encarando o vidro, observando o pai inconsciente, cheio de aparelhos, tubos, fios. Nesse momento, um funcionário do hospital se aproximou, segurando uma pasta. Senhorita Helena, encontramos isso no carro do seu pai durante a perícia. Ela abriu a pasta, e o que viu fez seu corpo tremer. Eram documentos. Muitos. Relatórios financeiros, contratos e fotos. Fotos de Leonardo em encontros suspeitos, em lugares clandestinos, entregando malas e envelopes. Mais que isso, havia e-mails impressos, conversas entre Leonardo e pessoas desconhecidas, e uma frase destacada sublinhada em vermelho. Assim que ela estiver longe do técnico, avançamos no segundo passo. O pai de Helena sabia de tudo, e pior, estava tentando proteger a filha, mesmo que de forma torta e controladora. O acidente não parecia mais um acidente. Enquanto isso, Lucas recebia uma ligação anônima. Se você acha que o problema é só o pai dela, tá enganado. Dá uma olhada no estacionamento da Rua 17 por volta das 22h. Vai entender tudo. Sem pensar, ele pegou a moto e foi até lá. De longe observou. E lá estava Leonardo, mais uma vez negociando algo claramente ilegal. Foi a confirmação que Lucas precisava. Não era ele o problema. Nunca foi. De volta ao hospital, Helena apertava a mão do pai, mesmo desacordado. Pai, eu te perdoo e juro, vou resolver isso, do meu jeito. Ela se levantou, respirou fundo e, com uma mistura de raiva, dor e determinação, mandou uma única mensagem para Lucas. Preciso de você, agora mais do que nunca. E ele respondeu na mesma hora. Tô indo, pra tudo. O que eles não sabiam é que depois dessa noite, nada mais seria como antes. O elevador subia lentamente, quase desafiando o tempo, como se soubesse que ao chegar no último andar, tudo mudaria. Helena estava dentro dele. As mãos tremiam, o coração disparado. Cada andar que se acendia no visor era um filme passando pela cabeça. Memórias do primeiro encontro, da discussão, dos olhares atravessados, dos encontros secretos, dos beijos no terraço, das lágrimas, das separações. E agora, do reencontro definitivo. O visor apitou. Vamos ao quarto andar. Último as. Portas se abriram e lá estava ele. Lucas, encostado na parede de vidro, olhando a cidade como tantas vezes havia feito, mas agora, esperando por ela. Ela caminhou hesitante. Ele se virou devagar e, quando seus olhos se encontraram, parecia que o tempo parava outra vez, como no primeiro dia, mas com uma diferença. Agora, não havia mais espaço para orgulho, para medo ou para dúvidas. Helena respirou fundo. Começou, mas a voz falhou. Eu te magoei. Eu devia ter confiado mais em você, devia ter lutado desde o início, mas eu estava com medo. Medo do meu pai, do mundo, de tudo. Lucas se aproximou, olhando nos olhos dela com uma mistura de dor e amor que transbordava. E eu? Ele segurou o rosto dela. Eu te afastei quando devia ter ficado. Achei que te proteger era desaparecer. Achei que sumir era a solução, mas só doeu mais.
Ela segurou as mãos dele, apertando forte. Eu não quero mais viver num mundo onde você não tá. Os olhos dela marejaram. E se o mundo inteiro achar que a gente não combina, azar do mundo. Ele sorriu e uma lágrima escorreu. A gente combina mais do que qualquer um jamais vai entender. Eles se abraçaram, apertado, como se quisessem costurar cada pedaço rasgado do passado. E naquele abraço veio o beijo. Intenso, demorado, cheio de tudo que ficou guardado durante cada silêncio, cada separação. Um som cortou o momento. Helena, cuidado! Gritou uma voz atrás deles. Os dois se viraram. Era um segurança da empresa vindo às pressas. Senhorita Bressan, seu pai... Ele parou, sem fôlego. Seu pai... Ele teve uma parada cardíaca. Está na UTI, o rosto de Helena ficou pálido. Não, não! Ela segurou as lágrimas, o desespero crescendo dentro do peito. Eu não posso perder ele agora. Lucas segurou seus ombros. Vem, eu te levo. Os dois desceram às pressas, pegaram o carro de Lucas e foram direto para o hospital. O silêncio no carro era cortante. Entre eles havia amor, sim, mas também medo, dor e uma nuvem de incertezas. No hospital, na porta da UTI, a médica veio com expressão séria. Estamos tentando estabilizar, mas o quadro é muito delicado. Preparem-se para qualquer notícia. Helena apertou as mãos no rosto, andando de um lado para o outro, sem saber se chorava, se rezava ou se gritava. Lucas ficou ao lado, querendo ser forte, mas completamente quebrado por vê-la assim. Foi quando Leonardo apareceu de surpresa no corredor. Parece que nem o velho dura para sempre, não é? Disse com aquele sorriso cínico. Lucas se virou, partindo para cima dele. Cala a boca, seu lixo, segurou Leonardo pela gola. Você destruiu muita coisa, mas não vai destruir ela. Também. Me solta, seu Zé Ninguém. Leonardo tentou se soltar. Você acha que vai ficar com ela? Ela é de outro mundo, cara. Você nunca vai ser suficiente. É aí que você se engana. Respondeu Helena com uma força que até ela não sabia que tinha. Você nunca mais chega perto de mim, nem da minha família. Já mandei tudo para as autoridades, todos os seus podres, e acredite, você vai pagar por cada coisa suja que fez. Leonardo ficou pálido, e antes que dissesse qualquer coisa, 2 policiais chegaram, segurando-o pelos braços. Leonardo Vasconcelos está preso por fraude, corrupção e tentativa de extorsão, anunciaram. Ele tentou se soltar, gritando, isso não vai ficar assim, mas já era tarde. Foi levado enquanto Helena desabava nos braços de Lucas. Horas depois, a médica voltou. Ele estabilizou. Disse finalmente com um suspiro de alívio. Mas vai precisar de cirurgia e uma longa recuperação. Helena desabou de joelhos, chorando. Lucas segurou ela nos braços. Vai ficar tudo. Bem, vai sim. Ela o olhou, olhos marejados, mãos tremendo, coração apertado. Me promete que não vai mais soltar minha mão. Nunca mais. Ele segurou o rosto dela, olhando nos olhos. Nem se o mundo inteiro desabar, eu largo você. E então, sim. Eles se abraçaram, apertado, como se quisessem costurar cada pedaço rasgado do passado. E naquele abraço veio o beijo. Intenso, demorado, cheio de tudo que ficou guardado durante cada silêncio, cada separação, cada lágrima, cada saudade, cada medo. Um beijo que não era só amor, era uma promessa. Era a certeza de que, juntos, eles podiam vencer qualquer coisa. Dias depois da cirurgia, Augusto Bressan estava acordado, debilitado, mas lúcido. Na poltrona ao lado, Helena segurava sua mão, enquanto Lucas estava em pé, observando em silêncio, respeitando o espaço da família, mas, dessa vez, sem se sentir um intruso. O olhar de Augusto, antes duro e intransigente, agora carregava algo novo, humanidade. Sua voz era fraca. Eu errei com vocês dois. Achei que estava protegendo você, Helena, mas só estava te afastando da tua felicidade. Ele apertou a mão da filha. E você, Lucas? Eu te julguei, sem nem te conhecer de verdade. A verdade é que você é muito mais homem do que qualquer um daqueles engravatados que me rodeiam. Há anos, Lucas, emocionado, respondeu. Eu nunca quis nada além de fazer a sua filha feliz. E é só isso que eu quero. Para sempre. Augusto sorriu, cansado,
mas sincero. Então, faça. Helena chorou. Chorou tudo. Chorou as mágoas, as dores, os anos de imposição, as feridas, os medos. Ali, naquele quarto de hospital, uma nova história começava. Semanas depois, já recuperado, Augusto anunciou uma decisão que chocou a empresa inteira. A partir de hoje, a empresa muda de nome. Ele segurou um papel com um novo logotipo: Bressan em Andrade Group. Funcionários murmuravam surpresos, mas não demorou para perceberem que aquela não era só uma mudança de nome, era uma mudança de cultura. A partir dali, criaram programas de inclusão social, treinamento para funcionários de base, auxílio para jovens de comunidades e um comitê de valorização humana. E quem estava ao lado de Augusto na apresentação para toda a empresa? Lucas, de terno nervoso, segurando a mão de Helena. Naquele momento, todo mundo entendeu. O amor venceu. Leonardo foi condenado. Fraude, lavagem de dinheiro, tentativa de extorsão, falsificação de documentos. Pegou 7 anos de prisão. Seu nome virou manchete nos jornais e sua reputação foi destruída. A mãe de Helena, antes fria e distante, precisou rever seus próprios conceitos. Aos poucos, se aproximou da filha, entendendo que o amor não se mede por status, mas por entrega e respeito. O tio de Lucas, que o criou como um filho, agora olhava com orgulho aquele menino que virou homem, que venceu o passado, o preconceito, e escreveu sua própria história. Anos depois, no mesmo elevador onde tudo começou, Helena e Lucas subiam juntos. Ela segurava uma caixinha azul nas mãos. Ele sorriu, meio nervoso. "Tá pronta?" Ela sorriu de volta. "Sempre estive." As portas se abriram no terraço. Ali, uma cerimônia simples, cheia de flores, luzes e amigos, esperava pelos dois. Sim, era o casamento deles. O vento soprou como sempre fazia ali em cima. E quando trocaram os votos, havia algo muito maior do que palavras. Havia toda uma história deles, todo o amor, toda a luta. Quando disseram sim, os amigos bateram palmas, os funcionários da empresa jogaram pétalas e o céu se encheu de luzes douradas, como se até o universo celebrasse aquele amor. Na fachada da empresa agora se lê Bressan & Andrade Group. Porque mais que negócios, construímos histórias. E lá dentro, 2 alianças, 2 mãos unidas, 2 corações que provaram que o amor, quando é verdadeiro, não conhece limites, nem barreiras nem sobrenomes, fim.